Olá, meus queridíssimos amigos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Escola Linux. Hoje com o Heitor Faria, já deve estar entrando aí, tá? Enquanto ele está entrando aí, pessoal, coloca no chat aí de onde vocês são e o que vocês fazem da vida. Eu vou botar aqui Paulo Henrique, CEO Linux Solutions. Estou em Campinas hoje. Hoje estou em Campinas. Puderem ir colocando aí de onde vocês são, o que vocês fazem da vida, tá? Opa, Heitor, tudo bom? Não estou te ouvindo, não. Alô, alô, alô. Enquanto o Heitor está ajustando lá o áudio dele, o vídeo, vocês estão me ouvindo bem? Coloca no chat aí. E coloca também de onde vocês são, vocês fazem da vida aí. Ó, já estamos com o Fábio, Elson, Júnior, Douglas, de Balcinei, Vinícius e César. Puder botar aí o que vocês fazem da vida e tal. Douglas, analista de rede. Qual local? Coloca aí também onde vocês. De onde vocês... Ah, Rio de Janeiro, legal. Douglas botou Rio de Janeiro, legal. Seja bem-vindo. E mais se apresentar. Legal, Fábio, coordenador de tecnologia Cruz Alta. Bacana, Valcinei, analista de rede Manaus, Amazonas. Nossa, aqui a gente tem de ponta a ponta. Rio, Manaus, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Muito legal, pessoal. Parabéns. A galera está entrando aí. Flávio, Helder, Júnior. O pessoal se apresenta aí. Vai se apresentando aí. O Heitor já ele entra aqui de novo e vai ajustar o áudio dele, tá? Deixa eu colocar aqui uma pergunta para vocês. Qual o seu nível de conhecimento sobre gerenciamento de backups? Muito, pouco ou nenhum? Fala um pouquinho sobre a questão de backup, como é que vocês estão hoje rodando a questão de backup. Não, tá travando não, Douglas. Para mim tá ok. Para vocês estão travando alguma coisa, pessoal? Para mim tá normal. O Heitor já está entrando novamente. Opa, Heitor, tudo tranquilo? Alô? Não te escuto, não. Alô. Fazendo as perguntas aqui, o Valcinei falou que está tudo bem. Você está usando o Chrome ou o celular? Está usando o Chrome? Chrome no notebook. Eu estou usando o Chrome. O Chrome geralmente funciona bem. Não te escuto, só ouço o seu lado, só vejo o seu lado só. Vocês escutam o Heitor? Se você puder botar no chat aí, pessoal, vocês estão escutando o Heitor? Eu não estou escutando o Heitor, não. O pessoal vai respondendo aí o chat aí. Deixa eu fazer o seguinte, Heitor, vou dar um F5 aqui, tá? Só um minutinho, vou dar um F5 aqui. Alô?
Não, não te escuto. Não te escuto, não. Vocês escutam o Heitor? Ajustando aqui o áudio dele. Todo mundo já respondeu. A maioria, o nível de conhecimento sobre gerenciamento de backups é pequeno. A pessoa está falando aqui que o nível é pequeno. Nada. Não sei se... Vocês escutam, Heitor? Agora, me Agora escuta? foi. Agora foi. Tá. Tranquilo? Oi? Tranquilo? Tudo beleza? Tranquilo, meu Ubuntu hoje deu algum problema aqui, cara. Não é a primeira reunião, não. Tá na outra reunião também o áudio sumiu dele. Agora no final da tarde, eu achei que fosse só reiniciar a máquina aqui, mas depois eu vou investigar. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Estamos aqui já com 15 pessoas aqui. Falar um pouquinho de backup, backup. Falar um pouquinho, acho que é interessante. A questão é mais ou menos uns 20, 25 minutos. Você que é especialista aí, fica à vontade, se quiser mostrar alguma coisa, falar o futuro do backup, o presente, enfim, fica à vontade aí. O pessoal tem pedido essa live, né? Falar um pouquinho sobre o backup. Eu vou anotar as perguntas aqui, tá, pessoal? Enquanto o Heitor vai falando aí. Bom, pessoal, boa noite, né? Bem-vindo aí a todos. Eu poderia falar alguma coisa do Bacula Community, né? Mas eu acho que hoje eu vou fazer uma breve percepção, né, do estado do projeto hoje e trabalhos futuros, né, para onde a comunidade está indo, né, o Bacula Community, e tirar dúvidas, né, que eu acho que é o que o pessoal mais tem carência, né, tem muita gente que é curiosa com Bacula, mas não teve oportunidade de estudar, né, até porque sistemas distribuídos de backup, né, backup parece uma coisa muito simples, né, de se fazer, mas quando a gente fala em sistemas distribuídos, né, a coisa fica um pouco mais complexa. E o que é um sistema distribuído, gente? É um sistema que você pode estar compondo ele de diversas maneiras, né? O Bacula tanto ele pode ser instalado numa modalidade standalone, é isso, ou seja, tudo na mesma máquina, como em máquinas diferentes. Então, isso é que torna, talvez, as pessoas tenham um pouco de dificuldade de entender o Bacula por conta disso, tá certo? Então, eu vou estar passando aqui algumas lâminas muito rapidamente, e aí, se tiver algum tópico especial que vocês queiram ver ou dúvida, a gente vai e eu volto, tá? Legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou botar um background effect, tá? Não, pronto. Bom, gente, a gente tem o treinamento, né, na Linux Solution. Eu tenho um canal no YouTube com algum conteúdo. O livro do Bacula está na 5ª edição, tá? Foi lançado mês passado no site da editora Brasport, para quem quiser estudar mais sobre o Bacula. Meu contato, site, grupo no Telegram, tem mais de 1.400 usuários do Bacula. Então, quem quiser utilizar Bacula, eu recomendo muito que entre aí para tirar dúvidas. Site do projeto livre, não é isso? Git, código-fonte do Bacula, e lista de usuários, né? Do SourceForge em inglês, né? Essas duas últimas listas aqui, lista de usuários e desenvolvedores em inglês. Muita gente confunde o Bacula Community, gente. Agora a gente está com a versão Enterprise, tá certo? Que é um software completamente diferente. Assim, a única semelhança é que é do mesmo fundador, mas ela tem muito mais recursos, né? Backup de VM, plugin para banco de dados. Você só vai ter na versão, além de outras coisinhas, você só vai ter na versão Enterprise. Mas não significa que você não possa usar o Bacula Community de maneira 100% confiável. Principalmente para backup de arquivos, né? Backup de VMs ou bancos de dados, aí você tem que fazer algum tipo de script, ou usar named pipe, né? Se você não quiser salvar o conteúdo desse script lá no cliente. A gente tem um curso na Linux Solution só disso, né? É o curso 3, Bacula com bpipe.
Mas o Bacula na versão Community ele é GPL, tem REST API, se você quiser fazer integrações mais sofisticadas. Como eu falei, né, um sistema distribuído. Então, basicamente, todo sistema de backup, gente, desses líderes do Gartner, inclusive, eles têm uma distribuição tripartida, tá? Você tem um nó que se chama Director, e outras soluções chamam de Master ou Gerenciador. É ela que contém o agendamento das tarefas, configurações, etc. Normalmente ela está associada a um catálogo de metadados, né? No caso do Bacula é o Postgres ou MySQL, né? Sendo que o mais recomendado realmente é o Postgres, é o mais usado por nossos clientes. E console web, né? Assim, para você, console web ou CLI para você administrar a solução. Você tem o Storage Daemon, ou seja, onde você tiver uma fitoteca, um disco, ou até mesmo uma conexão com a nuvem, um bucket de nuvem, na versão Community existe o driver para você gravar backups também em Object Storage S3, compatível com a AWS, Wasabi, Zadara, Nuvem Huawei, tá? E com qualquer nuvem S3. Então, onde você quiser fazer esse armazenamento, você vai ter um Storage Daemon. Então, esses caras aqui podem estar numa mesma máquina, né? Normalmente para ambientes médios e pequenos, ou seja, até 400, 500 jobs de backup. Você pode ter tranquilamente o Director Storage na mesma máquina, tá certo? E também o cliente, né, que é o terceiro componente aqui. O cliente é onde eu vou extrair o backup. Das máquinas que eu quero extrair o backup, eu vou ter o cliente instalado. É isso, então, o servidor de backup, se eu for fazer a instalação em standalone, eu vou ter Director Storage Daemon e cliente, tudo numa mesma máquina, né? É claro que essa distribuição aqui pode ser diferente. Posso ter, por exemplo, digamos que eu tenho um servidor do Bacula, né, tá certo? Com um NAS atachado nele, amarrado nele, quero fazer backup local, e eu queira ter uma cópia desse backup num sítio remoto, numa nuvem, né, gravando em Object Storage, ou num outro prédio, né, amarrado a um storage daemon, enfim, o storage não importa. Então eu posso ter no outro prédio, no sítio remoto, apenas o storage daemon e fazer backups tipo cópia, por exemplo, do storage daemon primário para o storage daemon secundário. Então, assim, a quantidade de storage daemon não importa, é isso? Eu posso ter vários subordinados aqui, tudo orquestrado por um mesmo director. Né? Inclusive o Bacula na versão 13 permite eu fazer cluster de storage. Então, por exemplo, eu posso ter 4, 5, 10 máquinas com storage daemon, tá certo? Todos associados ao mesmo pool de backups do Bacula e mandar o Bacula gravar nesses storages aqui. E aí tem as regras lá, né? Você pode botar para fazer load balancing, gravar no storage que tiver mais desocupado, com mais espaço livre. Então, realmente está muito legal. Assim, uma das coisas legais do Bacula é a escalabilidade, realmente, né? Então, você tem ambientes do Bacula, por exemplo, a gente tem um ambiente que é o local web, que tem mais de 10 mil máquinas backupeadas pelo Bacula, para você ver, né, ter uma dimensão da escalabilidade, né? E mesmo na versão community, a versão community gosta da mesma escalabilidade. Então tem ferramentas que são mais para pequenas empresas, né? ArcServe, BackupExec, até o próprio Vim, que não escalam tanto, né? Assim, é mais de 200, 400, 500. O ArcServe, 200 máquinas já abre o bico, tá? 400, 500 máquinas já não escala bem também. Ah, vantagens do Bacula, né? Mesmo na versão Enterprise, o catálogo é aberto, então não tem nenhum tipo de aprisionamento tecnológico. Integrações com Nagios, Zabbix, Grafana lá no nosso site, né? Bacula.light, tem diversas aí integrações e mapas já prontos, tá certo? Todas as comunicações do Bacula, mesmo na versão livre, né, community, elas têm criptografia com certificação FIPS automaticamente, então nada trafega em texto plano. Então, por exemplo, se eu quiser fazer backup de um cliente, né, numa rede remota através da internet, eu não preciso nem ter VPN. Na verdade, se você ter VPN é até pior, porque você vai gerar mais uma camada aí para ter erros de rede. Na internet é muito propícia, né, desconexões de redes. E não tem necessidade porque todas as conexões do Bacula são criptografadas. Tá? Então, é extremamente seguro. Existe o plugin também para Docker na versão Community, então mesmo na versão Community você consegue fazer backup de containers.
Aí aqui alguns guias, tá? Depois eu posso passar esses slides aqui pro Paulo, né? Então aqui eu tenho uma série de manuaizinhos, né? Como configurar o Bacon, instalação de clientes, robôs de fita, configuração do driver S3, se eu quiser gravar backup em Object Storage, tá certo? Aí aqui eu falo algumas diferenças, né? De storage, de file storage, block storage, object storage, como instalar o plugin S3, né? Enfim, aqui são coisas mais novas, né? Esse plugin S3 saiu em meados dos anos 2000, salvo engano, tá? E aí eu vou tirar dúvidas. Vamos lá, gente. Quais são os tópicos especiais que vocês gostariam de ver hoje? Uma das dúvidas que geralmente o pessoal tem, pergunta se na conversão community você tem alguma interface gráfica de administração. Como é que funciona hoje isso? Tem sim. Na versão Community a gente tem o Backlum, tá? É a principal interface. Existem outras, vou até abrir aqui para a gente, tá? Meu ambiente aqui. Existem outras, tá? Como é um projeto livre, existem muitas outras interfaces. Então, por exemplo, você tem o Ebacula, é isso que eu cheguei a falar há um tempo, até tinha no meu livro, nas edições mais antigas eu tirei, porque eram ferramentas muito estáticas, tá certo? Ou seja, você não podia mudar configurações, não podia fazer muita coisa, tá? Hoje, tem uns 3 anos ou 4, foi lançado o Backlum, tá? O Backlum é a interface oficial do projeto Bacula.org. E, assim, sem favoritismo, ela é muito melhor do que qualquer outra interface livre, tá? O Enterprise tem uma interface dele, BWeb, mas o Bacon, ele é muito melhor, é o que existe de melhor hoje para o Tem a tela community. dela aí? Tem a tela dela aí? Tem, eu tô abrindo ela aqui, eu tô só pegando o IP aqui da minha Só para máquina, que eu não lembro da cabeça. É 192, 168, 218. Com Tá essa certo? interface dá para administrar o barco, dá para E dar job, restaurar backup. dá para alterar configurações, dá para fazer praticamente tudo nela, tá certo? Então, Dá para fazer tudo nela. Então, é uma interface realmente completa. Peraí, só um minutinho. se puder Sendo mostrar que tem CLI, e não significa que talvez não surjam outras, tá, oficiais do projeto, mas hoje é que tem inclusive mais evoluído, o foco tem sido realmente o Bacon, tá? Ela tem muita coisa legal, tem multiusuário, multitenância, tá? Então dá para você fazer muita coisa ali, se você pode com um Bacon administrar diversos directors diferentes, tá? Digamos que você tenha vários servidores do Bacula diferentes, é plenamente possível você administrar eles, tá certo? Peraí que tá dando conexão recusar. Não, peraí. Desculpa. esse negócio multitenant, você está falando que você pode ter um backup para administrar vários clientes diferentes, é isso que você está falando? Sim, ele é uma interface muito interessante porque ele tem uma abstração, né? E ela é muito segura, inclusive, porque ela tem uma separação entre a API, REST API, e a aplicação Bacula, né? Só um minutinho. Melissa? Melissa? Caralho. Melissa? Ela tem uma separação, desculpa, entre REST API e a aplicação Bacula, então é muito seguro a conexão e não tem problema. Peraí que eu estou terminando de conectar aqui, tá? No meu servidor. Admin, compartilhar a tela, Brave Tab, 9095, eu só preciso lembrar a senha. Tô fazendo um live, amor. Aí, porra, todo dia um carnaval nessa casa? Tá branco, a tela tá branca. Eu tô autenticando aqui. Ali. Admin. Então lembrar a senha desse negócio.
Pronto, consegui conectar aqui. Aí vamos lá. Então aqui, essa aqui é a carinha do Bacon, tá certo? Ela é muito completa, porque essa primeira tela aqui é a tela Diminui de um gestão. pouquinho, ela está muito expandida. Está Saiu. muito expandida? Diminui. Isso. Essa primeira tela aqui é a tela de gestão. Então ela vai te mostrar aqui todos os O jobs menu do lado esquerdo executados. não está saindo. Tá? Como é que é, Paulo? O menu do lado esquerdo ficou escondido na tela, porque a tela ficou muito ampliada. Uai, peraí, não estou entendendo. Tenta descompartilhar e compartilhar. Ah, tá. Não, é o zoom da tela que tá zoado. Isso. Mas estranho. Deveria eu estar compartilhando aqui a tab. Melhorou? Deixa eu ver. Não. Não, mas tudo bem, joga para um lado para o outro, a gente vai ter Tá, que. deixa eu colocar ela numa janela à parte aqui, aí eu vou compartilhar a janela e não a aba, peraí. Opa, tá aumentando e diminuindo. De repente, se você tentar diminuir o zoom. Stop sharing, peraí. Window, tá. Agora Pronto. foi. Agora sim, né? Aí vamos lá. Então aqui a gente tem a listagem de todos os jobs, tá certo? Ele vai aparecer aqui. Eu posso fazer o download aqui de qualquer relatório que você faça aqui, qualquer Isso é listagem. legal. Eu consigo fazer download aqui em CSV, tá certo? Eu consigo customizar esses campos aqui, tá? Então, com Isso é informações que eu legal. queira, cliente, pool, etc. Então, eu gosto muito dessa interface, tá? Eu acho ela bem prática. Tela jobs executados, e essa versão aqui ainda não é a mais nova, tá? Aqui essa versão 11 já tem versão mais nova, que é a versão 13, tá? Que tá melhor ainda, tá certo? Aqui, mas o grande legal dela, o diferencial em relação a outras interfaces livres é isso aqui, ó. Você pode configurar o Director, tá certo? Jobs. Tá com algum, meu banco de dados já está parado. Vou ver se eu subo ele aqui. Mas eu consigo configurar ó, tudo do Baco. Então, preciso criar um job de backup. Eu venho aqui, crio o file set, não é isso? Que é o conteúdo do backup. Então, eu consigo adicionar aqui graficamente. Inclusive, aqui tem um negócio bem legal também, que é eu poder copiar. Então, eu posso copiar, se eu edito aqui, eu consigo copiar um file set já existente, tá certo? E duplicar ele. Sim, fica mais fácil. Sim, job, tá certo? Então, é bem provável que assim, um pessoal que prefere, né, interface gráfica, que ele consiga fazer uma implementação 100% do Bacula, claro, né? Tem coisas que não tem como, né? Montar um storage no Linux, né? Fazer um ponto de montagem no Linux para o Bacula gravar. Aí não tem jeito, né? Aí é no Linux, você vai lá A e... infraestrutura do ambiente. Isso, Aquele Mas gráfico ali, o que é aquele gráfico ali? Gráficos. gráficos é gráficozinho. Ele vai mostrando aqui, é porque esse meu. Deixa eu ver se eu Esse rodo os ambiente é backups. ambiente de teste, tudo bem. Mas ele vai mostrando ali quantos foi feito. Deixa eu botar uns backups aqui para botar, para rodar. Restart, job ID igual a 4156. Aqui são gráficos mesmo da execução, velocidade do backup. Assistente de restauração, ele ajuda você a fazer a restauração ali, é isso? Faz um passo a passo ali para você restaurar. Isso. Eu consigo fazer 100%, tá? Rodar backup aqui, ó. Deixa eu botar um backup para rodar melhor. Vou fazer o passo a passo. Run backup. Eu consigo fazer por aqui, ó. Executar job. Mandar rodar aqui um full do meu servidor do Baco, tá? Aqui eu consigo estimar. Isso é legal, estimar. Estimar, ele simula um backup, né? Então ele vai dizer o tamanho desse backup. Né? Então se eu fizer esse backup agora, ele vai gravar 750 megas, né? E aí eu consigo Não precisa executar. rodar não, porque já estimar já... Isso. Aí eu consigo executar, né? Aí ele vai rodar. Aí aqui eu tenho o status gráfico, né? Que ele me dá aqui a barra de completude, né? De completude. Legal. Tem um log texto, é isso. Então aqui eu vejo se tiver alguma mensagem, se estiver aguardando por um volume, não tiver fita ou Sim. qualquer erro de gravação, ele vai acusar aqui na log texto, né?
Então, observa, gente, que assim, muito legalzinho, dá para você fazer muita coisa aqui com essa interface, tá? E aí depois você clica lá no assistente de restauração ali que você pode restaurar, né? Isso, deixa eu fazer o backup, quando terminar aqui a gente vai fazer um restore, né? Então, por exemplo, terminou, é que eu tenho duas opções, né? Se eu já estou aqui no detalhe do job, eu nem preciso ali no menu de restauração, eu posso clicar simplesmente aqui, restaurar, e aí eu já vou estar restaurando desse job de backup, Tá. tá certo? Então, aí aqui eu navego, seleciono os conteúdos, né, os diretórios, arquivos ou pasta que eu queira restaurar, né? Deixa eu pegar aqui qualquer coisa aqui, Network Manager. Etc. Ó. Aí, para eu selecionar, eu arrasto para cá. Não está funcionando? Ou clique com o botão direito. Não, deveria funcionar aqui. Deve ser alguma coisa do meu navegador. Pronto, eu posso clicar aqui em adicionar também. Posso clicar aqui na pasta que eu quero. Uhum. Voltar aqui um diretório. Volta essa pasta aqui, Network Manager, tá? Avançar. Aí aqui eu tenho duas opções, né? Eu posso mudar o cliente de restore, ou seja, em que máquina que eu vou restaurar. Então, qualquer máquina que tem o cliente do Baclo, eu posso restaurar esses arquivos, tá certo? E o diretório de restauração, ou seja, para que diretório, né, no servidor aqui desse cliente do Baclo, eu vou estar restaurando os arquivos. Aí o que eu poderia modificar, né? Avançar e aí ele vai prosseguir com a restauração. Aqui são opções mais avançadas, né? Por exemplo, se eu fosse restaurar na origem, né? Deixar o diretório ali de restauração em branco para ele restaurar nos locais originais. Eu poderia não substituir se tiver conflito, né? Se já tiver os arquivos lá. Substituir, né? O que é perigoso, né? Se eu estiver restaurando para o mesmo local, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? E aqui opções mais avançadas, né? Eu posso estripar prefixos, né? Ou adicionar um sufixo ou prefixo aqui nos arquivos restaurados. Por exemplo, digamos que eu tenho um backup lá que foi feito, /etc, /network manager, alguma coisa. O nome do arquivo, sei lá, arc.txt. Digamos que eu não quisesse essa parte aqui, o /etc network manager. Aí eu poderia botar aqui uma expressão regular para suprimir, tirar o Network Manager, entendeu? Sim. Então, aqui só está aparecendo aqui duas opções de adicionar prefixo ou sufixo, mas tem a tirar parte, é isso daqui, strip prefix, né? Então aqui eu poderia ter uma expressão regular para tirar, para estripar esse prefixo aqui, tá? Mas não vou fazer isso aqui agora, não, só avançar. Sim. O Jonathan está perguntando se você pode passar algumas dicas de como realizar o cálculo de retenção de backup baseado no tamanho do disco do storage. Olha, Jonathan, na verdade deveria ser o contrário, né? Na verdade, a empresa deveria ter uma política de backup, né? E o hardware está adequado a essa política, né? Agora, se não tem, né? Se você não tem uma política, enfim, aí o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ver o tamanho dos seus backups, porque aí o seu backup, né? Ele vai ter a compactação do backlog. Se for para disco, né, o ideal é usar a compactação do backlog. Se for para fita, o ideal é não permitir que o backlog faça a compressão, né? Você define isso ali no file set e deixar a fita comprimir. Então você tem que ver quanto é que o tamanho de um backup full seu, o backup dos incrementais ou diferenciais, né? E ver quanto é que cabe, né? Toda política ela pressupõe você ter pelo menos dois full, não é isso? Porque enquanto um está guardado, você pode fazer restauração, o outro pode ser reciclado, né? O que você não pode é ter um full só, porque na hora que você for reciclar o full, os seus incrementais ou diferenciais anteriores vão perder a utilidade, né? Você deixa de poder restaurar o servidor completo, né? Ou todo o diretório, né? Todo o conteúdo que você fez backup. Então a dica que eu tenho é essa: pegar o somatório aí dos backups full, né? Compactados, diferenciais incrementais e tentar encaixar aí no tamanho do seu storage. Bacana.
Hoje o Backlog facilita bastante, mas assim, o treinamento, a gente até relançou ele, se quiser entrar no site aí, www.escolalinux.com.br, ele passa os principais conceitos do Backlog, né? Porque não adianta você sair mexendo numa ferramenta se você não entende os conceitos, não é isso, Heitor? O que você acha? Ah, com certeza, né? E assim, é muito comum, às vezes, o pessoal não tem um conhecimento, né? Assim, mais. Não precisa ser aprofundado, não precisa saber muito de Linux, né? Mas como o Bacula, né? Pelo menos o servidor aqui primariamente é Linux, então a pessoa tem que ter um mínimo de noção, né? Montar um storage, montar um disco, tem que ter permissão para o usuário Bacula, né? Isso é uma coisa que o pessoal pega muito, né? Os storages, né? Tanto disco quanto fita, tem que ter permissão para o usuário Bacula no Linux. Isso até é uma feature de segurança, né? Porque eu não preciso ser root, né, no Linux para gravar os backups, né? Isso até contra ransomware é interessante você ter um usuário específico, não privilegiado, né? Então, o conceito de pools, né? Todo sistema de backup ele tem um conceito de pool que é o conjunto de volumes, né? Um conjunto de volumes de backup. Então, quando você submete backup, você submete ele para um pool. Normalmente esse volume, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um pool plugin S3, um plugin Wasabi, desculpa, um pool Wasabi e um pool disco, né? Normalmente o pool está associado a um storage, né? Sendo que eu posso ter mais de um pool para o mesmo storage. Mas quando é que eu teria mais de um pool, por exemplo? Quando eu tiver retenções diferentes, né? Então, para o mesmo disco, para a mesma área em disco lá, um ponto de montagem de um NAS, por exemplo, é muito comum você ter um disco, né? Vários pools de disco com diferentes retenções. Então, por exemplo, a retenção se define aqui no pool, né? Então, esse daqui ele está com volume retention de 365 dias, um ano, né? Mas eu poderia reduzir isso daqui, então aí vai da sua política de backup, né? Quanto tempo você precisa estar guardando essas informações. O Elcio, depois entra no site aí, se puder abrir uma nova aba, www.escolalinux.com.br, só para mostrar o curso aí, Heitor, por favor. O Elcio está perguntando se os backups são salvos na nuvem do Backlog. Não, a gente não tem, nem na versão Enterprise a gente não tem uma nuvem Bacula, tá? A gente é agnóstico, né? Então, ou seja, em compensação, por exemplo, com o plugin S3 você pode salvar em qualquer nuvem que suporte o padrão S3, né? O Wasabi, Amazon, Zadara. Então aí o cliente fica livre, né, para ele escolher o object storage que ele quiser. Na Tá? verdade, quando você está fazendo um backup, na hora já está salvando no S3, é isso? Isso, normalmente esse plugin ele tem que ter um cachezinho em disco, tá certo? Ele grava no disco e já copia para o object storage. Tá, você quer que eu coloque lá na aba, né? A escola Linux. Eu acho que aconteceu o mesmo problema, não? Não. Isso, vai descendo um pouquinho. Vai carregar aí um pouquinho. Só um pouquinho que ele demora um pouco para carregar aqui. Ah, tá aqui. Desce um pouquinho. Backup Bacula. Aí, ó. Clica aí no Matricule. Então, o Léo perguntou aqui, o Bacula realiza backup e pode ser direcionado para mais 3. Exatamente, Léo. É isso que acontece, não é isso, Heitor? Certo? Eu não tô vendo essas perguntas. Estão no. Ah, tá de baixo para No cima, tá. chat. Bacula realiza backup, pode ser direcionado para um S3? Sim, foi o que eu falei. Ele tem um drive e um plugin S3, né? Tá disponível para o Bacula Community. E aí é só configurar, né? Você tem o bucket, configurar lá o endereço, né, para a sua nuvem, o secret key, o access key, não é isso? E você pode gravar diretamente em Object Storage. Legal. Não precisa necessariamente ser um disco ou uma fita, né? Você pode gravar direto na nuvem. Desce um pouquinho aí, só para. E tem Isso, aí tem emenda pro curso. Só falando devagarzinho, só um pouquinho. Então, Inclusive tem um capítulo aqui, né, de... isso. Se bem que isso daqui...
Isso daqui tá meio defasado, tá, Paulo? Não sei se eu cheguei para passar para você essa parte do Drive S3. Depois me passa o novo. Tá. Vamos rapidinho do módulo 1, só para mostrar para o pessoal bem rapidinho ali. Vai o módulo rapidinho, só para a gente fechar aí. Introdução ao curso, né? Introdução ao curso, depois tem o módulo 1, fala um pouquinho do báculo, depois tem a questão da instalação e configuração, tá? Depois tem as customizações, né? Como é que faz a configuração, o cliente, como faz cliente Windows, aí ciclo de vida, restauração do backup, questão do backup em si, né? Comandos, alguns comandos, né? E o S3 e o conteúdo extra. Então é isso aí. Não sei se de repente se tiver mais algumas aulas para mandar, então você me Eu manda. tenho sim. Eu acho que eu não passei a instalação mais nova. Tem a aula do Bacon também. Se eu não me engano, tem a de nuvem também. Eu vou te passar. Depois você me passa. Tá. O Leonardo perguntou assim: pode ser também um armazenamento FTP ou NFTP? Não, até poderia. Você poderia montar lá no Linux um FTP, mas FTP é um protocolo muito pouco performático, né? SSH. SSH, pode ser? Ah, É melhor montar o NFS, né, gente? não, Monta não faz muito sentido, porque o cliente do Bacula já faz esse papel, né? Ele serve para você instalar na máquina e fazer. monta o Então você NFS. poderia ter um script pegando o conteúdo do SSH e jogando para o Bacula VNM de pipe, mas normalmente faz mais sentido você instalar o cliente do Bacula, né, lá na outra máquina. O papel do cliente é esse, né? Bacana. Acho que Justamente o papel do cliente. bacana. Já estamos a 40 minutos de live. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Só para a gente fechar e liberar o Heitor. Obrigado, Heitor. Foi bem interessante a live. Também, quem tiver interesse no curso, tá? O Heitor deve estar mandando aí essa semana as aulas, a gente vai atualizar. E aí vai ter direito às aulas novas também atualizadas. Fechado, Paulo. Só tem uma pergunta aqui. Por que Hum. você acha que uma pessoa deve aprender a mexer com backup e principalmente backup básico? Bom, backup tá tendo todo dia aí, né? Infecção de ransomware. Não sei se vocês têm acompanhado, né? As lojas Renner no ano passado, eles tiveram um servidor de backup e o backup, né? Os volumes de backup também infectados Tudo, pelo ransomware. tudo. E ele não tinha um backup remoto, não. Não, não tinha. Na verdade, o que que acontece, né? O pessoal instalou o servidor de backup numa máquina virtual. E o ransomware criptografou a VM, né? Então, perdeu-se, né, o servidor de backup junto com os backups. Então, as lojas Renner tiveram que pagar aí 20 milhões de dólares, né, de resgate. Então, os fabricantes passaram a reforçar algumas boas práticas, né, de você ter um servidor de backup não VM, não máquina física, de você ter mais de uma cópia do backup, então backup disco e uma segunda cópia em fita. Então, por exemplo, o que salvou o STJ foi isso, né? Aconteceu a mesma coisa aqui nas lojas Renner, mas eles tinham uma cópia do backup em fita. Então, eles puderam restaurar o servidor de backup, e isso qualquer ferramenta consegue fazer, tá? Umas mais fácil, outras mais difícil, mas consegue a partir do E demora um backup. pouco mais, né? Porque É, fita isso, você restaurar o ambiente e fazer o scan das fitas, né? Se você perder o servidor de backup. Mas eles conseguiram. E todo dia, gente, empresas de diferentes tamanhos, pequenas, médias, grandes, a Tribunal de Justiça de Brasília estava com ransomware semana passada, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro Sim, teve estava agora em com agosto. ransomware, então a demanda por backup está muito elevada. E por que o Bácula? Porque o Bácula, gente, é uma ferramenta muito bem estruturada. Ela tem essa versão livre que te permite você estudar, fazer backup de arquivos, né? E dá para fazer muita coisa também com scripts ou com bpipe. E, por exemplo, o Bácula, mesmo na versão community, faz coisa que ferramenta do Gartner não faz. Por exemplo, uma ferramenta muito popular, até por ter a versão gratuita, né, é o Vim, né? Uhum. Mas o Vim, por exemplo, ele não consegue gravar direto em fita magnética. Ele sempre precisa ter o primeiro backup em disco
para depois copiar para a fita. Mesma coisa na hora de restaurar. Então, por que isso é um problema? É um problema, por exemplo, lá no STJ. Se fosse o caso do STJ, né? Imagina, você está lá num cenário de desastre, perdeu o seu backup, etc. Preciso voltar meu servidor de backup. Aí, primeiro eu preciso voltar para o disco, para depois voltar para o Entendi. ambiente, né? Então, assim, é um complicado. Isso fica muito dependente de hardware, né? De storage. Então, o Bacula é uma ferramenta mais abrangente. Só no Bacula você tem na versão gratuita também plugin para Docker, para Kubernetes, Legal. o próprio plugin S3 e é uma ferramenta muito escalável também. Você tem grandes empresas que, por incrível que pareça, utilizam Bacula Community, tá? CEMIG, até um tempo atrás, usava. A UOL, até onde eu sei, tinha mais de 2.000 máquinas com Bacula, mesmo na versão Community. Tá certo? A Então, a própria local ferramenta... web que você falou, né? Local web, né? A Local Web tem alguma coisa de Bacula Community. Tá. Bacana, pessoal. Obrigado aí pelo seu tempo, tá, Heitor? Fica com Deus. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Depois manda as aulas novas Mano, aí para a gente postar. Tá bom, pessoal? mano. Muito obrigado aí para quem acompanhou até agora, tá? Se for aluno do Heitor, vai ser uma boa. A gente está com o curso aí, tá? Estamos atualizando as aulas também. E como o Heitor falou, vamos trabalhar com backup. Backup e restore, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, Heitor. Até uma Fechado, próxima Paulo. oportunidade. Fica com Deus. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.